estamos no segundo episódio do podcast da Fórmula Certa. Estamos no mês de outubro. O mês de outubro é o Outubro Rosa, o mês da conscientização do câncer de mama. Começamos falando sobre autocuidado. Além disso, nesse mês de outubro é o mês das crianças. Essa semana teremos o Dia das Crianças. Frente a isso, convidamos uma nutricionista muito especial, uma parceira nossa da Fórmula Certa, a Jéssica Jacovaz. Ela é uma profissional extremamente renomada, tem pós-graduação em saúde pública, inclusive acabou de finalizar outra pós-graduação agora em nutrição esportiva e estética. E resolvemos convidar a Jéssica para falar um pouquinho sobre obesidade infantil, que é um tema que está muito em alta. E os dados são cada vez mais alarmantes, né, Jéssica? Isso mesmo. Olá, agradeço a oportunidade de estar aqui novamente. E esse assunto é um assunto muito importante. Então, como você falou, são dados alarmantes, né? A obesidade ela vem crescendo muito. Segundo o Ministério da Saúde, hoje é um dos maiores problemas de doenças públicas, né? É a obesidade, tanto na questão infantil quanto na fase adulta. E tudo começa na fase criança, né? Então a obesidade infantil ela está sendo muito preocupante, ela está crescendo muito. Hoje em dia as crianças têm muito acesso, né? A alimentos que antigamente não tinha com tanta frequência e isso está assustando muito. Então a obesidade é uma doença crônica multifatorial, então ela tem vários fatores que levam, né, a esse ganho de peso. E a obesidade ela leva a outras doenças. Isso que assusta, né? Isso que assusta. Então a obesidade não tratada, ela leva a diabetes, hipertensão, dislipidemia, esteatose hepática, que é a gordura do fígado. Então eu vejo que as pessoas elas tendem muito a tratar essas doenças, mas esquecem de onde que começa, né? E começa lá pela obesidade. Então precisa ser cuidada e tratada. É um assunto muito importante e a gente precisa levar mais a sério a questão da obesidade. E dados científicos já deixam de maneira bem clara que se eu for uma criança obesa, eu vou ter muito mais propensão de ser um adulto obeso. Então, falando nisso, Jéssica, quando seus pacientes chegam lá já com sobrepeso na idade infantil, quais são os cuidados que você passa para os seus pacientes e também para as mães desses pacientes que vão ajudar nessa reeducação alimentar? O que a gente precisa tomar de cuidados para os nossos pequenos, né, nossos filhos, nossos sobrinhos, não entrar no quadro de obesidade, ou se tiver, ajudar eles a sair desse sobrepeso? Sim. Então eu falo que o cuidado com a criança, na verdade, ela começa ali no aleitamento materno, né? Então, quando a mãe chega e ainda está nessa fase da criança ali em aleitamento materno exclusivo, é excelente, porque até os 6 meses é o indicado. Para você ter uma ideia, crianças em aleitamento materno exclusivo até os 6 meses, cada mês conta 4% menos a chance dessa criança ter sobrepeso e obesidade na fase adulta. Nossa, que legal! Então, o aleitamento materno é muito importante. Depois vem a introdução alimentar, né? Então, após os 6 meses, começa a introdução. Essa introdução é de suma importância. Por quê? Porque a criança ela vai aprender a comer e criar os hábitos saudáveis. Então, eu falo, não adianta você introduzir uma alimentação errada e querer que depois, quando a criança tem a sua fase adolescente, ela venha comer certo. Então, tudo começa na introdução alimentar. E quando o paciente ele já chega para mim com essa introdução errada, aí a gente faz uma reeducação alimentar. Então a gente entra com uma dieta qualitativa que nós falamos, que é o quê? Você ensinar os alimentos corretos a esse paciente consumir. Então a criança em si, a gente não se atenta tanto à questão de quantidade como é o adulto, porém a qualidade. Então a primeira coisa, o primeiro passo é ensinar os alimentos corretos para essa criança. Então introdução de frutas, verduras, legumes, tentar tirar um pouco desse paladar mais pro doce, né? E trazer mais o saudável para essa criança. Incentivar a prática de atividade física, que é muito importante, né? Então eu falo que os dois têm que andar lado a lado. E o que eu vejo é que as crianças hoje, elas têm muita questão do celular, do não tela, né? Então, um videogame, uma televisão, então elas tendem a ir mais para esse lado. Então, a gente incentiva práticas alimentares mais saudáveis, ensina a criança a montar o prato, que a gente sempre fala do prato colorido, né? Atrativo, né? Isso, aí tem aquele esqueminha, 50% vegetais crus e cozidos, 25% proteína animal, 25% carboidrato, então a gente vai ensinar a criança, não esquecendo que criança é criança.
Então ela vai ter as exceções e não tem problema, né? Sim. Eu falo que isso é super saudável. Então, a criança está com vontade de comer um doce, mas você tem que dar regras. Não ter em casa, porque você acaba criando um ambiente obesogênico, né, que a gente fala, que é quando você tem dentro de casa os alimentos que essa criança não pode consumir. E ela tende a consumir quando ela tem dentro de casa, né? Então, não ter em casa, incentivar mais o saudável, o natural. A gente fala que é a comida do vô e da avó, né, que é aquela comida antiga. E esporadicamente, sim, deixar essa criança comer algo que ela gosta, mas com moderação, né? Que o que atrapalha realmente é o excesso, né? Então, isso é algo que a gente precisa cuidar. Você falou agora do ter em casa, e a família é a base para tudo, porque criança é uma criança, ainda ela não toma as suas próprias atitudes, é um ser humano em formação. Então eu acredito que os pais são de suma importância para ajudar essa criança, se estiver obesa, ela sair desse quadro, né, dessa condição. E na sua visão, Jéssica, como que os pais podem ajudar a essas crianças serem adultos saudáveis? Qual que é o papel dos pais em casa? Isso é muito importante, Jé, que bom que você tocou nesse assunto, porque o que eu vejo, chega muito no consultório, pais que querem que a criança tenha uma alimentação saudável, mas o próprio pai e mãe não comem saudável, né? E eu falo que os pais, ele é o espelho da criança. Então você pode perceber, se você não come determinado alimento, o seu filho vê você rejeitando, ele também não vai comer. Automático. É automático. Então eu falo para os pais, uma reeducação da família toda seria o adequado. Eu corro muito isso no consultório. Muitas vezes a mãe leva o filho, ela acaba fazendo a consulta, o pai, todo mundo entra, né? E é muito legal, porque a família acaba se reeducando. Então quando a família come bem, a criança tende a comer bem. Quando a família não come bem, a criança tende a se alimentar da forma que a família está se alimentando. Então, uma família saudável, ela vai criar filhos saudáveis também. E daí, mais uma vez, é o que eu estava falando do ambiente obesogênico. Então, se a família sabe como ela já não leva para casa o refrigerante, o doce, tanto é que não é indicado ofertar o doce para a criança até os 2 anos de idade. Porque essa criança tende a ter um paladar mais pro doce e rejeitar os alimentos menos doces e saudáveis, né? Sim. Então, a família em si faz toda a diferença. Então, o adequado é isso, é a família se educar, a ensinar os seus filhos a comer o mais saudável possível, trazendo aquela alimentação do vô e da avó e deixando mais industrializado do lado mesmo. Uma vez eu ouvi uma frase que me chamou muita atenção, e ela falava assim: crie seu filho com paladar adulto para você não ter um adulto com paladar infantil. Frase forte, boa, né? Muito forte e muito verdadeira. Hoje eu atendo muito no consultório pacientes adultos com paladar infantil. O que é isso? É aquele adulto que não come alimentos saudáveis, frutas, verduras e legumes, é aquele paciente que tende a consumir mais doce, alimentos industrializados, é 100% realmente um paladar infantil. Então, quando você ensina a criança a comer o certo, é o que a sua frase acabou de falar. Você vai criar um adulto com paladar adulto, não um adulto com paladar infantil. Então, isso é muito importante. Por isso que a gente fala tanto da introdução alimentar e do tratar a criança ali para não se tornar um adulto obeso, né? E um dado bem interessante. Então, metade dos adolescentes obesos, eles vão ser adultos obesos. Nossa. E 1/3 das crianças obesas serão adultos obesos também. Então, isso é bem importante, né? Jéssica, agradeço pela sua participação. Tenho certeza que esse assunto está em alta e continuará em alta, porque é um assunto muito importante. Peço curtidas também para os nossos podcasts, porque é isso que nos motiva a continuar fazendo podcast também. A curtida de vocês é super importante para nós. Em nome da Fórmula Certa, eu tenho um pequeno livro para você. Muito obrigada por ter aceito esse convite. Muito obrigada. Eu agradeço a Fórmula Certa e parabenizo também, porque são assuntos relevantes e eu acho muito importante a gente falar sobre isso, né? Então, às vezes as pessoas, elas não têm a percepção da gravidade, né? E deixa para tratar lá na frente, quando já está algo muito mais sério e difícil, né, de ser controlado. Então, muito legal a iniciativa de vocês e espero ter contribuído de alguma forma. Com certeza. Muito obrigada, Jéssica.